Bora, bora! Como lidar com o abandono? Nossa, gente, entrem aí, sejam aí bem-vindas. Enquanto aí vocês entram, nossa, quando eu era dependente, gente, eu tinha muita dificuldade de lidar com o abandono. Pra quem não sabe, eu já fui muito dependente emocional. Então, quando eu era abandonada, meu Deus do céu, o mundo pra mim ia cair. Como se eu fosse embora junto com a pessoa. A pessoa me abandona, eu me afogo junto com ela pra ir não lidar com toda essa dor, com esse sofrimento. Então, vamos lá, vamos juntas. Antes da gente começar, encaminhe aí essa aula, pegue o aviãozinho que tem aqui do lado e encaminhe essa aula. Peguem aí 4 amigas de vocês, falam assim, vem cá, vem aprender a lidar com o abandono. Sabe aquela mulher que fica o tempo todo insistindo pro cara ficar porque ela não consegue lidar e aceitar que ela foi abandonada? Chama essa amiga. Duvido que vocês não tenham amiga assim, eu tenho várias. Então, convidem as amigas e bora pra gente começar essa aula de hoje. Quer dizer, mais uma aula de hoje, porque essa é a segunda aula do dia. Então, bora lá, gente. A pessoa, vamos lá, vamos falar um pouquinho da mulher, da pessoa, né, quando ela é abandonada. Então, chega alguém e termina o relacionamento do nada com você. A pessoa do nada não quer mais nada com você. Então, você se sente abandonada. A pessoa transa com você e some. Você se sente o quê? Abandonada. A pessoa que você está conversando um tempo, ela para te responder do nada. Você se sente o quê? Abandonada. A pessoa vocês marcam um encontro, alguém marca um encontro com você e essa pessoa vai lá e desmarca em cima da hora. Você se sente o quê? Abandonada. Quando você sente muitas das vezes que o outro não está nem aí pra você, você se sente abandonada e mesmo assim você fica implorando pra essa pessoa ficar, pra você evitar de sentir esse abandono. Aí alguma pessoa vai embora da sua vida, você fica inconformada quando essa pessoa foi embora da sua vida. Como que ele pode ter feito isso comigo, Thaís? Você vai lá e você se sente um lixo quando você é abandonado. E eu preciso te falar uma coisa importantíssima. Todos nós, a gente passa, ou a gente já passou, ou a gente vai passar por alguns momentos, algumas situações da nossa vida que a gente se sente realmente abandonado. Então, assim, pessoas gordas, pessoas magras, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas loiras, pessoas morenas, no trabalho, com os amigos, em algum momento, e todas as pessoas passam por abandono, em algum momento, alguma situação da nossa vida. Às vezes, quando a gente era criança, e às vezes quem ia buscar você na escola, se eram seus pais, ou se era alguém, e essa pessoa às vezes atrasava, pode ser que você tenha se sentido abandonado. Ou às vezes quando seu pai, sua mãe, algum familiar que você esperava, não foi na sua apresentação de balé, de teatro, de apresentação, sei lá, da escola, pode ser que você tenha se sentido abandonado. Ou às vezes quando alguma amiga sua da escola, ou da faculdade, ou do seu trabalho, resolveu sentar do lado da outra amiguinha, pode ser que você tenha se sentido abandonada. Às vezes o menino da escola, ele foi e ele escolheu ficar com outra menininha lá e não foi com você. Pode ser que você tenha se sentido abandonada. Ou quando você estava em um relacionamento e a pessoa foi lá e terminou com você, seja o relacionamento agora quando você é adulto ou seja um relacionamento lá atrás, pode ser que você tenha se sentido abandonada. O que eu quero te mostrar nessas situações é que realmente não tem como a gente evitar em algumas situações lidar com o abandono. O que eu quero te mostrar nessa aula, que eu quero que você comece a refletir como que você reage quando você é abandonada. Como você interpreta a situação do abandono.
Uma pessoa, quando ela está dependente emocional, ela interpreta o abandono como se fosse o fim da vida dela. A pessoa, quando ela está dependente, ela fala: ai, olha, ele me abandonou. Ai, coitada de mim. Nossa, olha isso que ele fez. Fica se lamentando a pessoa normalmente quando a pessoa está dependente emocional. Ela tem muito esse comportamento de agir como vítima. Então, o abandono para ela é a pior coisa. Então, eu preciso te perguntar, pra gente começar, como que você interpreta e como que você encara uma situação a qual você foi abandonada hoje como adulta. A pessoa que está dependente, conforme eu falei, então ela possui uma dificuldade gigantesca de lidar com o abandono. Então, como ela não se conhece, como ela está totalmente perdida quanto à própria identidade, quanto à própria capacidade, ela coloca o outro, então o parceiro, a mãe, o pai, o irmão, o ficante, a amiga, a irmã. Presta atenção que eu nunca falei isso pra vocês aqui. Como se o outro fosse o juiz do jogo, o juiz da partida. E essa partida é a vida da pessoa. Então, assim, eu estou dependente, por exemplo, da minha irmã, quando eu fui na época. Eu colocava a minha irmã como a juíza ali da minha vida. Então, ela apitava o jogo. Ela apitava como seria a minha vida, porque eu permitia, e muitas vezes eu até pedia, para ela me dar o direcionamento. Então, o outro direciona e coloca as regras da minha própria vida, gente. Então, o outro fala aonde você deve ir, com quem você deve sair, o que você deve fazer, a roupa que você vai usar, se você vai ou se você não vai trabalhar, se você vai ver essa pessoa ou se você não vai ver a outra pessoa, tudo é o outro. Tudo esse juiz que está aí comandando e apitando a sua vida. E como essa pessoa que está dependente emocional, ela se vê totalmente perdida e sem identidade, se um dia esse juiz, se um dia essa pessoa, essa figura de referência que dita toda a vida dela, que comanda a vida dela, vai embora, ela se sente totalmente abandonada. Mais do que isso, ela se sente como uma criança indefesa. Então é como se o mundo dela tivesse acabado. Lembra que eu acabei de falar agora pra vocês na aula de maturidade emocional. Então a criança, ela depende de uma figura, de alguém ali pra amparar ela a todo momento. Então quando essa pessoa vai embora, é como se ela tivesse sido abandonada e indefesa. Muitas das vezes a criança, elas têm muito medo do que pode acontecer com o pai dela e com a mãe dela. Ai, vai que meu pai não volta, vai que meu pai morre, vai que minha mãe morre. Quem vai cuidar de mim? Aí ela se sente abandonada e incapaz e indefesa. Normalmente, as pessoas que estão dependentes emocionais, quando elas passam por alguma situação de abandono, elas se sentem essa criança frágil, indefesa, como se elas não pudessem cuidar de si. Olá, seja muito bem-vinda. Então, olhem para o impacto disso na nossa vida. Então, quando eu coloco o outro como responsável, quando esse outro vai embora, a minha autoestima fica destruída, a minha autoconfiança fica detonada, como se eu não fosse capaz de nada, como se eu fosse culpada por essa pessoa ter ido embora. Olha quantos comportamentos imaturos normalmente quando a pessoa é dependente emocional ela tem. A pessoa se sente um lixo. E aí eu escutei já muito isso. Ai, Thaís, meu relacionamento acabou. Mas, Thaís, eu fiz tanto por ele. Eu me doei 100% a ele. Eu me doei 100% a esse relacionamento. E mesmo assim, ele foi embora. Olha que absurdo. E agora ele me abandona assim? Como isso é possível, Thaís? E eu preciso te falar. Você tá preparada? Vou te falar com todo um carinho, mas vou ser bem direta.
se você se doou tanto assim para um relacionamento, o erro principal está aí. Fiz tudo por ele. Fiz tudo pelo relacionamento. Não dá, gente. Não dá pra você fazer tudo por uma pessoa, porque quando você faz isso tudo pelo relacionamento, às vezes a pessoa nem quer. E aí você acaba amando por dois. E não tem como a gente estar num relacionamento amando por dois, sendo que a outra pessoa não quer estar ali. E além disso, você ama por dois e você se deixa de lado. Então você se dedica 100% ao relacionamento e você acaba esquecendo da pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma. E aí, quando esse relacionamento acaba, o seu mundo desaba junto. Porque se você se doa 100% para esse relacionamento, quando o relacionamento acaba, você fica todo mais perdido ainda. E aí você tem mais dificuldade de lidar com o abandono. Então, vou te falar um pouco de como que é a pessoa independente emocional, como ela lida com o abandono, que é aí que eu quero que você comece a absorver isso. Então, a pessoa que ela é independente, que ela está independente emocional, ela tem uma maturidade maior para lidar com o abandono. Não é que essa pessoa que ela está independente, não é que ela não vai sofrer. Ela vai sofrer sim. Porque quando a gente está num relacionamento, a gente tem sonhos junto com a pessoa, a gente tem planos, a gente tem várias vontades de fazer coisas juntos, né? Sonhos para ser realizados, enfim. Mas a pessoa que está independente emocional, a maneira como ela interpreta a situação do abandono é diferente. A pessoa que ela está independente emocional, ela consegue lidar melhor com a frustração. Então ela entende que se a pessoa rejeitou ela, se a pessoa abandonou, eu fiz a minha parte. Então a pessoa que é independente, ela pensa assim, eu fiz a minha parte. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Agora, se o outro quer ir embora da minha vida, diz muito mais sobre o outro do que sobre mim. Então, a pessoa que ela está independente emocional, ela não se joga, ela não se mergulha no relacionamento 1000%. Ela se envolve, claro, ela ama, claro, ela se dedica ao relacionamento, sim, claro, mas a vida dela segue também. Então, ela consegue equilibrar as próprias áreas da vida dela. Então, ela se cuida, ela trabalha, ela estuda, ela sai com as amigas, e tá relacionamento afetivo. Então, percebe o quanto que ela consegue equilibrar essas áreas. Porque daí, se essa pessoa ela passa por um abandono, se o relacionamento dela acaba porque o outro termina, as outras áreas dela também vão estar, na medida do possível, mais equilibradas. E é aí que está o segredo para você conseguir lidar com o abandono. Você precisa começar a equilibrar as áreas da sua vida. Então, quando a pessoa está dependente emocional, ela entra num relacionamento e faz o quê? Mergulha dentro do relacionamento. O relacionamento torna a vida dela inteira. Ela é o relacionamento é ela. Seja com o ficante, seja com o namorado, seja com o marido, a pessoa coloca o outro como a pessoa mais importante da vida dela e ela é a segunda pessoa mais importante. E é aí que está o problema. E aí ela não se conforma quando o parceiro fica, por exemplo, mais tempo trabalhando, quando o parceiro, por exemplo, quer jogar futebol com os amigos. Porque ela se sente abandonada e ela age como se ela fosse uma criança imatura, totalmente perdida e incapaz. Vocês estão percebendo a diferença? De como que é uma mulher independente lida com abandono e como uma mulher dependente lida com abandono? Todos nós, em algum momento, a gente vai ser rejeitado, gente. A gente vai ser abandonado. Não tem como a gente evitar isso. Em algum momento, a gente vai ser abandonado. Mas o ponto principal é como você vai interpretar e como que você vai encarar o abandono na sua vida. Você consegue entender isso? Quando a gente está dependente, o abandono, a gente interpreta o abandono como se fosse o fim do mundo. Como se a gente fosse uma criança indefesa.
Agora, quando a gente está independente emocionalmente, a gente encara, a gente lida com o abandono como uma aceitação. Como uma adulta madura, como uma adulta segura. Como se aquilo não fosse o fim do mundo. Claro que a gente vai sofrer, mas a gente vai aprendendo a lidar. E a gente entende que é ok. Se o outro for embora, sinto muito, ele que vai perder estar comigo, com a minha companhia. Porque eu me basto, eu me amo, eu me completo. Então a maneira como eu encaro o abandono acaba sendo totalmente diferente. Então qual que é o maior segredo pra gente aprender a lidar com o abandono? É se fortalecer internamente. Gravem nisso que eu tô falando. Pra você conseguir lidar com o abandono, você precisa se tornar independente de uma maneira mais saudável, você precisa se tornar independente, você precisa se fortalecer internamente. É isso que está no seu controle. Em muitos casos não tem como a gente saber se a gente vai ser abandonado, se a gente não vai ser abandonado, senão às vezes não está no nosso controle. Mas está no nosso controle como nos comportamos e como agimos diante do abandono. Então, preste bem atenção no que eu tô te falando, tá? Você não está aqui me escutando à toa. Você precisa escutar isso que eu vou te falar. Então você precisa ser você mesma, tá? Você precisa aceitar que você não vai agradar todas as pessoas. Então, seja você mesma. Se abrace muito e se dê esse carinho. A única pessoa que não vai te abandonar nunca na vida, sabe quem é? Sabe quem nunca vai te abandonar? Essa é a maior certeza que eu vou te dar e essa é a maior certeza que você não vai ter, que você vai ter. Sabe quem nunca vai te abandonar? É você mesma. Então, por isso que é tão importante a gente começar a investir em nós. Por isso que é tão importante você começar a se conhecer, você buscar se amar. Você nunca vai se abandonar. Você nunca estará sozinha, porque você vai estar com você e você vai perceber o quanto que é prazeroso e gostoso estar com você. E eu te garanto, escuta aqui o que eu vou te falar. Eu te garanto, tá? Que se você fizer isso, eu tenho certeza, mas assim, eu tenho certeza que você ficará com preguiça de ficar indo atrás de quem não te quer. Você ficará com preguiça e você não vai ficar se torturando mais. Você vai parar de ficar implorando para as pessoas ficarem com você. Você vai parar de ficar se contentando com migalhas. Você vai parar de ficar sentindo essa necessidade de ficar se provando provando para as pessoas o seu valor. Ficar se provando para as pessoas, você vai parar. Então, comece a se olhar de verdade. Comece a se fortalecer internamente. Busque investir em si mesma. É um investimento pro resto da sua vida. Vou abrir aí a turma do meu EDDI no final de novembro. 26 de novembro, se eu não me engano. Minha irmã pode até me corrigir na data. Comece a pensar com carinho. Alguma coisa precisa ser feita para você começar a buscar a sua independência emocional. Para você começar a investir em si mesma. Para você começar a quebrar esse ciclo e esse padrão. Dia 25 do 11. Daqui menos de um mês você vai poder ser minha aluna do meu EDDI. Vai poder a gente ter esse contato aí de pertinho. Então reconheça as suas limitações, as suas qualidades. Problemas, gente, todos nós a gente vai ter. Isso faz parte do mundo adulto, a gente ter problemas. Ah lá, aluna do meu EDDI, eu participaria muitas vezes mais. Sério, fico muito feliz. Quando eu e a Letícia a gente conversa, a gente vê toda a evolução, todo o amadurecimento dela. Eu fico emocionada com as mensagens que ela me manda, com as coisas que ela conquistou na vida dela. E a mudança que o EDDI fez na vida dela. Uma transformação. Então assim, gente, problemas, todos nós, a gente vai ter. Isso faz parte do mundo adulto. Mas a partir do momento que a gente aprende a se conhecer, que a gente aprende a se amar, que a gente aprende a se acolher, a gente consegue lidar melhor quando a gente for abandonada. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a nossa maturidade. Karine, abre amanhã, necessito. Karine, no momento eu não vou abrir. Eu tô me dedicando aqui às alunas dessa turma do meu EDDI
Mas fique por dentro aqui de todo o conteúdo. Eu vou fazer aí 2 semanas, vou fazer muito, eu não posso contar muito o que vai acontecer, mas vou fazer muitas semanas de... Ai, tá passando um avião. Eu vou fazer muitas semanas de conteúdo gratuito. Então me acompanha aqui pelo Instagram. Mas dia 25/11, gravem essa data. Você poderá ser a minha aluna do MDDI e mudar a sua vida de uma vez por todas. Então, gente, só pra gente fechar aqui. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a nossa maturidade. Por isso que é tão importante a gente se fortalecer internamente. Porque isso faz com que a gente consiga lidar quando a gente é abandonada de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais leve. Então eu te convido realmente a começar a investir em si mesma. Eu te convido realmente a começar a olhar pra si, a se conhecer, a se acolher, a se amar. Que vocês vão perceber a diferença que isso vai fazer na vida de vocês. Ah, eu pensei que nem ia poder falar. Mas ó, isso, vamos já dar um spoiler então pra quem tá assistindo. A gente vai fazer uma oferta super especial do Black November. Então fiquem de olho em todas as informações, a gente vai passando aqui pra vocês no Instagram. Então ativem aí as notificações nos stories no Instagram de vocês, lá no meu perfil, pra vocês receberem toda vez quando eu postar conteúdo, story, GTV, live. Ativem as notificações pra vocês receberem tudo de primeira mão. Certo, mulherada? Então eu espero de verdade que essa aula tenha feito sentido pra você. Eu amo estar com vocês aqui nas terças-feiras. Lembrando que eu estarei com vocês todas as terças-feiras, às 19h30. Então, enquanto eu não abro a nova turma do MDDI, para quem está ansiosa para entrar nessa turma, me acompanhe aqui no conteúdo 100% gratuito, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar aí de alguma maneira. Enquanto a gente não entra aí, a gente não mergulha no MDDI, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Olha aí, a Letícia já ativou todas as notificações aí de receber as coisas que eu posto no Instagram. Gente, um beijo então pra vocês. Boa noite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem caixinhas. Todos os dias eu estou abrindo caixinhas de perguntas. Então, faça lá a sua pergunta, que juro que eu estou tentando responder o máximo aí por dia que eu consigo. Tá bom? Então, um beijo pra vocês, gente. Uma boa noite e até semana que vem. E eu vejo vocês também nos stories aí, que eu estou por ali diariamente. Tchau, tchau!